falar um pouco sobre o artigo científico que eu desenvolvi, que foi publicado na revista Saúde e Sociedade, que é fruto da minha dissertação e agora meu mestrado, né? E agora, entrando no doutorado, eu ampliei ele, então estou começando a estudar isso agora, que é sobre a regionalização da saúde. No caso desse artigo científico, ele foi desenvolvido pensando na regionalização da saúde no estado de São Paulo. A regionalização da saúde é uma estratégia do Sistema Único de Saúde, né, da política de saúde brasileira, para solucionar o problema da descentralização. Nós temos municípios um pouco, vamos dizer assim, carentes e um pouco fracos e que não estão conseguindo executar suas políticas de saúde de forma correta, por falta de recursos humanos, por falta de capacidade técnica, por falta de muita coisa. Porque, querendo ou não, nós temos um país muito grande. Então, a regionalização da saúde surgiu como uma estratégia de solucionar esses problemas. Essa regionalização vem sendo debatida desde os anos 1990, com algumas normativas têm sido feitas nos anos 2000, por aí, mas a que realmente concretizou, as regiões de saúde foi uma normativa, um decreto de 2011, 7.518 de 2011. Então, a partir desse momento, a regionalização da saúde é uma estratégia para que os serviços de saúde possam ser melhor desenvolvidos. E essa responsabilidade acabou caindo para os estados fazerem isso. Durante a definição do meu tema, aqui no estado de São Paulo, eu acabei vendo que existiam esses departamentos regionais de saúde. E eu lendo, eu via que existiam poucos estudos sobre eles, e que eu não conseguia entender direito quais eram as funções deles. E mais do que isso, eu não conseguia quantificar o resultado deles. Então, como é que eu penso em regionalização da saúde como uma estratégia de prestação de serviço de saúde e eu não consigo avaliar direito como as minhas regiões de saúde estão sendo desenvolvidas? Então, esse artigo vem nesse sentido. Então, além dessa questão da regionalização de saúde no estado de São Paulo ser melhor compreendida, como é que ela está distribuída, é eu propor uma nova metodologia de avaliação, porque não existe um índice sintético para isso. No meu artigo, eu crio uma metodologia de avaliação, utilizando da análise de componentes principais, que é uma estatística. Então, eu são 11 indicadores, distribuo em 5 áreas temáticas, que são financiamento, cobertura, recursos humanos, produção do SUS e qualidade dos serviços prestados pelo SUS, por meio da estatística, por meio da análise de componentes principais. Então, eu divido os pesos e utilizando os indicadores que são passados para a gente pelo DataSUS. Então, com essa visão, então, por exemplo, eu sou um tomador de decisão aqui no estado de São Paulo sobre saúde. Com essa divisão, eu consigo entender, comparar as minhas regiões de saúde, quais que têm melhor financiamento. Quem que está financiando melhor a minha saúde? Qual região de saúde tem melhor qualidade? Qual região de saúde tem maior número de serviços prestados, que é questão de produção? Quais regiões de saúde têm maior capacidade de recursos humanos? Eu pude perceber que as regiões do interior de São Paulo, por exemplo, como Barreto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, são as regiões que têm melhor desempenho no índice sintético. Então, eu pego essas 5 áreas temáticas e acabo criando um índice sintético de desempenho. E depois eu consigo destrinchar um pouco cada área. Então, é essa visão que o meu artigo vem propor. Fazer essa discussão, olha, a regionalização da saúde existe, mas ela ainda não é avaliada no estado de São Paulo, assim como praticamente no Brasil todo. Então, é esse objetivo que o meu artigo vem fazer, esse artigo publicado na Saúde e Sociedade. Demonstrar que as regiões do interior de São Paulo normalmente têm um maior desempenho, e além disso, há uma discussão muito grande sobre a questão da qualidade dos serviços prestados, porque aquelas que normalmente têm muito dinheiro acabam gastando mais, mas sem tanta qualidade, como, por exemplo, essas que têm mais dinheiro fazem mais partos cesáreos. E para a Organização Mundial da Saúde, o parto cesáreo é um indicador de não qualidade, de não estar sendo efetivo, porque é o ideal que nós tenhamos mais partos normais sendo realizados.
Então, a gente entra em outras discussões. Então, é um artigo que avança nessa discussão, nessa temática de avaliar a regionalização da saúde no estado de São Paulo, e isso me deu ainda mais gás ainda, mais vontade ainda de entender isso no Brasil todo, que eu vou fazer no doutorado. Eu vou vou aprimorar essa metodologia e avaliar todo o Brasil quanto à regionalização da saúde.